Olá, tudo bem? Vamos continuar o estudo da lista de verificação processos e agora com o item 33. Vamos nessa? Item 33. Os produtos são guardados em cofre ou armário com chave dentro da tesouraria ou em sala de acesso restrito, tipo necessário e não aceita ou não se aplica. Aqui fala da guarda dos produtos que não estão no caixa de atendimento. Onde esses produtos ficam guardados? Vamos para a orientação. Verificar se os produtos estão armazenados em cofre ou armário com chave. Bem atento isso aí. Precisa estar no cofre ou armário com chave para resguardar a segurança desses produtos. E onde ficam? Em sala com acesso restrito. Em razão da quantidade e volume, a existência de caixas de encomenda e envelopes bolha para condicionamento de DVD e CD fora do cofre ou armário com chave não deverá ser considerado uma não conformidade, desde que não estejam depositados no chão. Então, todos os produtos devem estar guardados em cofre ou armário com chave. Exceção: caixas de encomenda e envelope com bolhas para CD e DVD. Podem ficar em outro local, desde que não estejam armazenados no chão. Com certeza, na unidade que você trabalha, está tudo dentro desse padrão, não é? Sendo assim, vamos prosseguir para o item 34. As etiquetas estão guardadas em cofre ou armário com chave, dentro da tesouraria ou em sala de acesso restrito, tipo necessário, não aceita, não se aplica. Vamos ver a orientação? Verificar se as etiquetas estão armazenadas em cofre e ou armário com chave, em sala com acesso restrito e organizadas de acordo com a sequência da faixa de numeração, conforme relatório do SARA. Nesse caso aqui, estamos nos referindo às etiquetas. As etiquetas também precisam estar guardadas em cofre ou armário com chave. No SARA, elas são cadastradas como produto sem valor facial. E elas precisam, além de guardadas em cofre ou armário com chave, precisam estar guardadas na sequência, conforme o relatório do SARA. Isso para facilitar as conferências que vierem a ser feitas, guardadas na mesma sequência que elas aparecem no SARA. Tudo bem? Então vamos a seguir. 35. A unidade dispõe para uso todas as etiquetas e formulários geradores de receita e em quantidade compatível, ou seja, sem escassez ou excesso, tipo necessário, não aceita, não se aplica. Nesse caso aqui, como está o estoque de etiquetas e formulários? Está em quantidade compatível com a média de uso? Nem está faltando, nem está sobrando. Vamos ver quais são esses documentos na orientação? Verificar se a unidade dispõe em estoque para uso todas as etiquetas e formulários geradores de receita. Que formulários são esses? Comprovante, certificado de postagem, lista de postagem, AWB, reembolso postal, nesse caso, certificado de postagem de reembolso e notificação de recebimento, aviso de chegada, vale postal, aviso de recebimento e recibo de venda de produtos, em quantidade compatível, sem escassez ou excesso. Observe aqui a lista de documentos geradores de receita que você deve ter no estoque em quantidade compatível. Comprovante, documento utilizado para recebimentos ou pagamentos de produtos ou serviços que não tenham um formulário próprio. Falamos aqui do certificado de postagem, lista de postagem, para registrar a postagem de documentos ou encomendas quando não se utilizar o serviço, o SARA, quando houver, digamos assim, problema elétrico, o SARA não estiver em funcionamento, esses formulários são utilizados e precisa haver estoque da unidade. AWB, reembolso postal, documentos internacionais, AWB para recepção e postagem de documentos internacionais, mercadorias, e os reembolsos postais, aquelas agências que fazem postagem ainda desse tipo de encomenda. Notificação de recebimento, aviso de chegada, também se refere a reembolso postal. Vale postal, ainda havendo necessidade, ainda havendo algum contrato, alguém que faça uso desse formulário, precisamos ter estoque. Aviso de recebimento, o formulário de AR, que com certeza vocês usam bastante, então não pode deixar faltar.
E também se refere aqui ao recibo de venda de produto, um recibo avulso, quando você vender um produto que não puder ser lançado no SARA naquele momento, ou porque o SARA não está funcionando, ou porque está havendo algum problema elétrico, por exemplo. Não pode deixar de vender o produto por essas circunstâncias. O cliente pediu o comprovante, emite-se esse recibo. Tudo bem? Então vamos continuar. Com certeza o estoque desses materiais, desses comprovantes, desses formulários, está regular nessa unidade, não é mesmo? Ok. Item 36. A unidade realiza o controle de etiquetas e formulários geradores de receita, tipo necessário e não aceita ou não se aplica. Agora esse item fala do controle desses formulários e dessas etiquetas que mencionamos no item anterior. Vamos ver a orientação? Verificar se a unidade realiza o controle de etiquetas e formulários geradores de receita conforme normas previstas. O que o avaliador vai fazer? Primeiro, ele solicita ao CREA ou gerente da agência um relatório do SARA informando o estoque de etiquetas e formulários geradores de receita. O estoque do CREA, nesse caso, não fala do estoque dos caixas. Em segundo lugar, o avaliador vai conferir as faixas iniciais e finais de cada tipo, de cada código de etiqueta, e vai confrontar com os dados existentes no relatório de estoque do caixa de retaguarda. Próximo passo, verificar a existência de etiquetas ou formulários geradores de receita em estoque ainda não incorporados ao CREA. Toda etiqueta, todo formulário gerador de receita, eles precisam estar incorporados, registrados no caixa de retaguarda. Ele vai conferir o físico com o que está no sistema e vai verificar se existe algum formulário desses, algum comprovante, alguma etiqueta que não está lançado no SARA. Próximo passo. Verificar a existência de etiquetas em desuso, danificadas ou inutilizadas, ainda não alijadas, ainda não descartadas. E vai verificar se as etiquetas estão organizadas de acordo com a sequência da faixa de numeração, conforme relatório do SARA. Então, o próximo passo, existem etiquetas que não estão mais utilizadas, não vão ser mais utilizadas, e as que vão ser utilizadas, as etiquetas estão organizadas em sequência numérica e conforme apresentados no relatório do SARA, ok? O controle completo das etiquetas, todas lançadas no SARA, constar apenas as etiquetas em uso e organizadas conforme o relatório do SARA. Tudo tranquilo? Então vamos continuar. Item 37. O gerente realiza quinzenalmente a conferência do estoque da unidade, numerário, produtos, etiquetas e documentos numerados e faz o arquivamento conforme previsto em manual. O tipo é necessário e não aceita ou não se aplica. Vamos ver a orientação do item? Verificar se é realizada a conferência do estoque da unidade, numerário, produtos, etiquetas e documentos numerados, conferindo a assinatura do gerente no relatório de numerários, produtos, etiquetas e documentos numerados. E verificar a realização do procedimento nos últimos 2 meses anteriores à avaliação ou certificação. O que esse item está pedindo aqui? Está pedindo que quinzenalmente o gestor confira todo o estoque da unidade. Ele emite relatórios de numerários, produtos, documentos e confere item por item do estoque do caixa de retaguarda e assina essa conferência. O avaliador vai verificar a existência desses documentos assinados nos 2 últimos meses, ou seja, ele vai verificar 4 relatórios. A cada 15 dias, 1. É necessário haver frequência, continuidade, quinzenalmente. Tudo bem? Continuando a orientação do item. Os documentos referentes à conferência deverão estar arquivados no movimento financeiro do dia em que a conferência foi realizada, com a anotação do dia da realização para checagem dos órgãos internos e externos de controle. Então, precisa que o relatório assinado de conferência estejam guardados no movimento daquele dia. Se a conferência foi feita no dia 15, no movimento do dia 15, o relatório vai ficar arquivado com as assinaturas do gestor em cada um dos relatórios. Ok? Então, vamos prosseguir. Item 38 da lista de verificação processos. O caixa de retaguarda realiza quinzenalmente a conferência dos produtos e etiquetas geradoras de receita, dos caixas de atendimento e da unidade,
tipo necessário e não aceita ou não se aplica. Agora, esse item traz a responsabilidade do caixa de retaguarda de fazer a conferência do estoque dos caixas de atendimento. Vamos à orientação. Verificar se é realizada a conferência dos produtos e etiquetas geradores de receita dos caixas de atendimento e da agência, conferindo a assinatura do CRE, Caixa de Retaguarda, no relatório de numerário, produtos, etiquetas e documentos numerados. O relatório de fechamento do caixa, que contém todas essas informações. Verificar a realização do procedimento nos 2 últimos meses anteriores à avaliação ou certificação. Item anterior verificava a conferência feita pelo gestor da unidade no estoque do caixa de retaguarda. O item atual verifica o controle feito pelo caixa de retaguarda. Agora o caixa de retaguarda verificando os estoques de produtos, numerários, etiquetas dos caixas de atendimento e também da própria agência. O controle inicial da agência é feito pelo caixa de retaguarda. Esses relatórios precisam estar conferidos com a frequência mínima quinzenal, para ter o acompanhamento, se for detectada alguma falha, alguma divergência, tempo hábil para tomar as devidas providências, ok? Então vamos prosseguir. Item 39. Ao final do expediente, o recolhimento do numerário dos guichês é realizado pelo CRE, supervisor e ou gerente da unidade, tipo necessário e aceita ou não se aplica. Vamos ver a orientação do item. Verificar se o caixa de retaguarda, supervisor e ou gerente da unidade, dependendo do tipo de unidade, ao final do expediente está atendendo às solicitações dos caixas e posicionando-se junto aos guichês para efetuar o recolhimento do numerário. Observe aqui que quem vai receber o numerário é o caixa de retaguarda, supervisor ou gerente. Então, ele é que se dirige até o guichê para atender às solicitações feitas pelos caixas. O caixa solicita o recolhimento via sistema e o responsável pelo recolhimento se dirige até o guichê para receber o numerário. Tudo bem? Continuando. Verificar se o numerário está sendo passado utilizando o malote respectivo para numerário. A avaliação poderá ser feita por acompanhamento ou entrevista. De repente, o recolhimento ao final do dia não pode ser acompanhado pelo avaliador. A avaliação foi concluída no período anterior. Então, ele pode conversar com os caixas, com os operadores de atendimento e verificar como é feito diariamente. E o não se aplica quando aceita. O não se aplica é aceito apenas para as unidades com um guichê. Tudo bem? Então, vamos prosseguir. A lista de verificação, item 40. A aplicação do carimbo datador nos objetos e documentos financeiros é realizado pelo profissional responsável pela expedição, pelo CRE, quando tiver, ou pelo gerente da agência, respectivamente. Item necessário e não aceita ou não se aplica. Esse item aqui é muito importante. Foi uma das primeiras mudanças que a PMA trouxe. A retirada dos carimbos do guichê. O carimbo agora, desde então, é utilizado pelo gestor, pelo expedidor ou pelo profissional responsável pela tesouraria. Todos os documentos devem ser carimbados nessas áreas para evitar o uso do carimbo no guichê, que ficou restrito apenas a situações excepcionais. Aí então a verificação é se o carimbo é aplicado nessas áreas. Vamos para a orientação? Verificar se a atividade de carimbação dos objetos é realizada pelo profissional responsável pela expedição. E a carimbação dos documentos financeiros é realizada pelo CRE, quando tiver, ou pelo gerente da agência. Nas agências unipessoais, a carimbação será realizada no guichê pelo próprio gerente, que também executa as atividades da tesouraria e da expedição. Aqui, é claro que a agência é unipessoal, é só o gestor. Não faz sentido ele ficar recolhendo os objetos, levando lá para a área de expedição para carimbar. Ele poderá efetuar essa carimbação no próprio guichê. O local de carimbação a ser utilizado pode ser, sim, o guichê, já que a agência é unipessoal. Não há outra pessoa para ficar responsável por essa atribuição. Tudo bem? Então, vamos dar prosseguimento ao item 41. O horário limite de postagem inserido no SARA é o mesmo constante do cartaz de horário de atendimento ao público, tipo necessário e aceita ou não se aplica.
Nesse caso aqui, a gente vai verificar o horário limite de postagem registrado no sistema e o horário que consta dos cartazes. Verificar se está havendo o mesmo horário, a mesma informação, se não há divergência. Orientação do item. Verificar se o horário limite de postagem no SARA é o mesmo do cartaz de horário de atendimento ao público. Que pode acontecer, o cliente recebe um comprovante com DH 15 horas, por exemplo, e lá no cartaz está dizendo que os objetos postados até as 15h30 saem no mesmo dia. Nesse caso, viu-se claramente uma divergência entre o horário registrado no SARA e o horário divulgado no cartaz da agência. Precisa haver, claro, o mesmo horário. Esse tipo de verificação que vai ser feito. Continuando, o não se aplica. O não se aplica será aceito nas agências em que o horário do DH for depois do fechamento da agência. Ou seja, o não se aplica naquelas agências que todos os objetos postados no dia saem depois do final do expediente. Tudo bem? Aquelas agências em que não tem recolhimento de objetos, não tem encaminhamento de objetos durante o expediente do dia. Muito bem, encerramos por aqui o nosso encontro de hoje. Esperamos que os processos da unidade estejam todos adequados, conforme as observações aqui feitas, e até nosso próximo encontro.